Soltando Queria as bolas. perguntar pra você, antes da gente começar esse tema todo, o que que é o comunismo em si, né? O que que é essa grande coisa aí, que, ai meu Deus, eles vão comer cachorro e tal. Que deve ser uma delícia. Que é isso? Tô brincando. Não, bom, basicamente o comunismo é uma sociedade em que não existem classes sociais Total. e que todo o trabalho ele é socialmente compartilhado, ele é socialmente construído, Uhum, todas as pessoas têm acesso aos meios de produção, não existe Estado, uhum, e é uma sociedade livre da exploração do homem pelo homem. E é um modelo de funcionamento que só pode ser feito em escala internacional. uhum, Então, não existe, nunca existiu comunismo, né, em nenhum lugar, né, sobretudo no uhum, Brasil, nunca existiu nenhuma forma que se chegou próxima de comunismo. O que a gente teve no mundo são experiências do socialismo real, né? Então, uhum, essas são as coisas que as pessoas geralmente confundem, né? Às vezes por inocência, mas muitas vezes por mau caratismo mesmo. E aí falam que isso é comunista, isso não é e tal. Então, sinteticamente é isso, né? O comunismo é uma sociedade onde não existem classes sociais, em que não existe formas de opressão do homem contra o homem, né? Eu acho uhum, que basicamente é isso. Não é uma sociedade livre do sofrimento, é importante dizer isso, não é uma sociedade que todo mundo vai ser feliz, isso não tem como acontecer, uhum, uhum, mas é uma sociedade em que boa parte das questões que são produzidas pelo sofrimento de caráter material não existiriam mais. Então, não uhum. sei se ajudou muito, não sei se foi muito enxuto, eu tenho medo de ficar falando, 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 Não, é e isso isso, mesmo, o isso é papo Aqui horrível. aqui. meus ouvidos. Uhum, É, mano, eu queria entender melhor, tipo, como que você chegou na ideia, né? Tipo, como que te foi apresentado o comunismo. Porque, tipo, a gente aqui que tá do outro lado, é que você tá meio que falando com inscritos e com pessoas que também acompanham, tá ligado? Esse movimento que tá acontecendo. A gente queria saber como que chegou até você, como que você meio que se tornou, entre aspas, comunista, sabe? Como que você Sim. se interessou por esses assuntos, como que aconteceu? uhum, Para mim foi um processo que começou quando eu estava no ensino médio, mas ainda de forma muito difusa, sem me declarar comunista, porque na verdade até 2015, mais ou menos, eu não curtia muito essa ideia, não. Assim, não é que eu não curtia a ideia, mas eu enxergava ela como utopia, como limitada, tal, não uhum, enxergava tanta praticidade desse processo. Para mim, meu primeiro contato com o socialismo não foi através necessariamente do socialismo, mas foi através de um personagem do socialismo, que é o senhor Ernesto Che Guevara. Eu uhum, tinha muita, uhum, muita curiosidade, né, de saber sobre a vida do Che, de toda a história da Revolução Cubana, um personagem mitológico e tal. E aí eu cheguei por isso, comecei a ler um pouco mais sobre e tal. Aí né, um momento revelações, né? Hum. Em 2010, quando eu estava estudando no colegial, eu gostava do PSDB, gostava do José Serra, gostava dessas bosta tudo. É um moleque burro, né? Moleque burro dá nessas coisas. Então, ó, dá tempo, viu? Você uhum, aí, jovem, que tá na juventude de Michel uhum. Temer, dá tempo de sair dessa, tá? Dá tempo. Mas E. aí foi basicamente isso. E aí, ao longo da universidade, eu fui tendo mais contato com a esquerda, tive uma visão um pouco Uhum, mais progressista de todo o processo de formação político. E em 2015, foi quando eu li Hegel e Marx pela primeira vez, e foi uma virada de chave mesmo, assim. Foi sabe, um momento de uhum, vislumbrar uma outra realidade, uma outra possibilidade de mundo. Mas o que me pegou nesse processo foi ter lido Lenin. Lenin foi algo que realmente pegou ali que deu esse sentido prático da coisa. E aí uhum, eu comecei a estudar mais, tal, e estou organizado, né? Me considero marxista há mais tempo do que comunista, uhum, porque eu acho que tem essa questão importante, né? Do comunista estar organizado, um partido de vanguarda, tal, num Uhum. movimento social, alguma coisa assim. uhum, uhum. Então eu sou comunista há uns 3 anos e marxista há um pouco mais.